Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por esse dia. Dá-nos a tua direção para o que nós temos pela frente, para que a tua palavra chegue no nosso coração da forma que o Espírito Santo deseja e que possa transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, nós vamos fazer, domingo passado, o pastor João fez a parábola do videira verdadeira, que é João, capítulo 15, de 1 a 8. Hoje nós temos a sequência desse estudo que é o João, capítulo 15, de 9 a 17. Parece que ele está tratando esses temas assim, de forma bem estruturada. Jesus Cristo, é preciso a gente só ter ideia de que ele tinha acabado de fazer a ceia do Senhor, a última ceia. Ele agora estava se despedindo, os discípulos ainda não estavam com noção daquilo, entendeu? De que eles iam ficar sem o mestre. Ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele disse: como é que história é essa, mestre? Então, ele disse: olha, por isso que ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. E toda vara que em mim não dá fruto, ele corta. E a que dá fruto, vai dar muito fruto em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Em seguida, ele vai falar uma coisa que essa semana, depois que o pastor ele me mandou a comunicação, eu já estive estudando, que é João, o capítulo de 15, de 9 a 17. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos. Eu achei interessante. Ele não disse que são, não. Serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Ordeno aqui. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Esse texto, eu fiz uma viagem pela Bíblia. Olhando esse texto, tem algumas coisas aqui que são muito significativas, mas é muito mesmo. A gente lê assim, né? Porque como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Não tem condições de alguém pertencer a Cristo sem permanecer no amor dele. Então, permanecer no amor de Cristo é uma coisa tão fundamental para a vida, que ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ora, os mandamentos do Pai para Cristo foram assim, impressionantes. Por quê? O Pai disse o seguinte: vá à terra e morra pelos pecados das pessoas. E nós vamos encontrar que ele, uma das orações que ele fez lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia,
Não seja como eu quero, mas como tu queres. E qual é a motivação dessa oração de entrega tão especial, tão completa? É que ele amava o Pai. Então, quem ama, obedece. E o curioso é que ele manda amar uns aos outros, que ele diz para que a minha alegria esteja em vocês e a de vocês seja completa. Não existe possibilidade, não existe nenhuma possibilidade da gente ter uma vida de alegria sem obedecer, sem permanecer no amor de Cristo. Todas as alegrias que nós vamos ter na vida, se não estiver vinculada, amarrada no amor de Cristo, elas vão durar pouco. Elas não vão ser eternas, vão acabar. Então, a alegria permanente é permanecer no amor de Cristo. O que eu acho que ele ama, amem-se uns aos outros. O meu mandamento é esse, versículo 12. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Amar é uma coisa tão curiosa que nós temos algumas dificuldades para isso. Normalmente nós amamos em resposta, nós temos amor. Antigamente eu sabia os 5 tipos de amor, mas tem um que tem um amor que é simplesmente aquela coisa de tem aquele amor fraternal, filos. Então, filos é o tipo de amor que entre as pessoas, tá certo? Agora, o amor que Cristo nos ordena é o amor ágape. O amor ágape é outra ideia. É tanto uma outra ideia que quem tem ágape, ele faz tudo pelo outro. Tudo na vida ele faz pelo outro. Ele quer ver o outro feliz. Nós temos o amor ágape, que é o amor de Cristo. Ele é um amor que ele não deixa a gente sozinho, porque a gente sabe que está fazendo algo pelo outro. Essa semana eu tive refletindo na minha vida. Ao todo, parece que eu sou o que nasceu primeiro aqui. Então, isso já tem mais de 80 anos, olha só. Então, tem tempo. E eu me lembrei da família que me acolheu. Era a família de um pastor. E eu estive contando, depois que ele fez os ministérios, ele organizou cerca de 14 igrejas no Espírito Santo, mais umas 6 em Minas Gerais, outras 14 aqui no Distrito Federal, criou 2 orfanatos, tá certo? 2 orfanatos, acolheu na casa dele inúmeras pessoas, inclusive eu e meu irmão, tanto que os meus irmãos de convívio, éramos 14 pessoas na casa dele. 14 pessoas. E eu me lembrei que ele foi para o Mato Grosso, lá ele fez também a obra, e eu estive pensando assim, e ao longo da sua vida, ele demonstrava amor pelas pessoas, que era assim, impensável. Ele nunca pensava em dinheiro, nunca pensava. Então, eu comprei um carro para ele, eu consegui comprar, concursos, coisas todas, comprei um carro para ele. E ele, certa vez, ele tinha um amigo que precisava, que perdeu o emprego, e arranjou um emprego de diretor de um colégio em Braslândia. Na época não tinha asfalto, não tinha nada lá. E esse amigo dele falou assim, olha, eu arranjei esse emprego lá, mas eu não consigo ir,
porque eu tenho que chegar tantas horas e a viagem daqui até Braslândia dá no mínimo 3 horas, porque era estrada de terra, aquela coisa toda. Ele disse, eu vou ter que abrir mão dessa oferta. Aí ele falou assim, se eu tivesse um carro, ia dar tudo certo. Ele pegou a chave e disse, está aqui seu carro. Vai. E eu estava do lado dele. E eu olhei assim, como é que pode, gente? Como é que pode uma coisa dessa? Aí, quando o amigo foi embora, conhecido meu, também. Com carro. Foi com o carro. Aí eu perguntei para ele assim, pai, como é que você faz uma coisa dessa? Eu te dou um carro e você dá para o seu amigo? Ele disse, Era meu ou era seu? filho, por que você está preocupado? Deus proverá. Naquela semana, um missionário americano, que tinha vindo, passado anos em Brasília, conhecia ele também, eu conhecia bem, e ele foi lá em casa, foi se despedir. Disse, pastor, eu venho aqui me despedir de você porque eu estou voltando para os Estados Unidos. Aí ele falou assim, ora, mas você já vai 50 anos aqui, olha só. Aí ele disse assim, vou, mas eu queria vir aqui, essa é a chave do meu carro. Fica com ele. Até hoje eu tenho vergonha de ter incomodado ele por ele ter dado o carro para o amigo. Porque ele diz, Deus proverá e Deus proveu. Então, mandamento de amor é esse. A alegria de quem age com amor é completa. Mas o que ninguém tem maior amor do que do que dar a sua vida pelos seus amigos. Não é dar um presente, não é um carro, é dar a vida. E ele estava próximo da vida, embora os seus discípulos não tivessem entendido tudo isso. Quando ele diz, vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, dar fruto, a árvore que não dá fruto, é cortada. Este é o mandamento, amem-se uns aos outros. Então, na verdade, esse de amar uns aos outros é mais que uma recomendação. Ele diz que é um mandamento. Mandamento é algo para ser cumprido. Em todo o tempo. Em Tiago 4,7, eu vou achar aqui, na minha vez tem Tiago também, sabiam? Tiago, Pedro e João. Portanto, submetam-se a Deus. Esse caso de se submeter a Deus, se é mandamento, tem que se submeter. Não é aquele negócio, não, agora eu vou escolher o que eu faço, o que eu não faço. Não. Ainda tem em Apocalipse 22, Apocalipse, para quem não sabe, está no fim da Bíblia, tá? Eu já li Apocalipse algumas vezes. Jesus disse, eis que vem. O 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras desse livro. O 8 diz,
eu, João, sou aquele que ouviu estas coisas. Tendo-as ouvidos, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. Sou servo como vocês, seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Ora, guardar as palavras desse livro, uma delas é amar o próximo. Então, na verdade, Jesus Cristo diz que quando vier o fim do mundo, quando vier, nós formos passar dessa vida para outra, nós vamos ver que vamos receber cada um conforme as suas obras, não é assim? Cada um conforme as suas obras. E obra significa fazer, não é só entender. Muita gente tem uma compreensão muito grande de Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que entendem da Bíblia como ninguém. E tem um pensador judaico no Brasil, que ele entende mais da Bíblia. Se você perguntar qualquer coisa, ele sabe. Mas ele diz, isso tudo é só literatura. Então, uma coisa é saber. A outra coisa é saber e viver. Viver é muito difícil. Vós sereis, meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então, na verdade, parece que tem coisas que são grandes, mas tem coisas... O primeiro mandamento de todos é o amor. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, vocês querem ver como é curioso? 1 Coríntios 13. Olha, ele vai dizer uma coisa aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, nós temos muitas pessoas, o dom de profecia é falar a palavra de Deus para os outros. Isso significa profeta. As pessoas pensam que profeta é aquele que adivinha. Não. Profeta é aquele que recebe uma palavra de Deus e transmite. Eu estou lendo agora o livro de Ezequiel, e Ezequiel sofreu. Sofreu porque ele recebia a palavra de Deus, e Deus fala assim, eles não vão te ouvir, mas fala, profeta. Eu li agora os profetas menores, todos numa tirada só, e é preciso ver o tanto que é difícil, foi difícil a vida desses. E ele diz, ainda que eu tenho o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, sem amor, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, veja só o que acontece. Todos os sacrifícios e coisas que a gente faz na nossa vida, se não tivermos o amor de Deus em nós, isso não tem valor. Com o tempo vai passar. Bom, vocês são todos jovens, mas eu me lembro de muita gente. Eu lembro de muita gente poderosa, tá? Eu lembro de muita gente poderosa. No dia 21 de abril de 1960, eu estava na Praça dos Três Poderes, com a inauguração de Brasília. Eu também. Você também estava? Caramba! Eu não sei porque a gente devia ter sido... Pois é, então veja só. Agora, quem estava lá? Estava lá Oscar Niemeyer, estava lá Juscelino Kubitschek, estava lá todos aqueles caras, os montes de mineiros lá, e eu também.
Então, o que aconteceu? Onde está Juscelino hoje? Faz parte aí só da história. Onde está Oscar Niemeyer? Também faz parte. Oscar Niemeyer, ele era um ateu convicto. Tá? Onde estão todos aqueles nomes que eu conheci? Eu conheci ao longo da vida governadores, parlamentares, gente que viveram a vida e simplesmente desapareceram. Tudo o que eles fizeram, teve gente que fez coisa boa. Muita gente fez coisa boa. Outros fizeram bobagens que não tinham tamanho. Mas se eles não tiverem tido no coração o amor de Deus, toda a sua vida terá sido inútil. Eu tenho visto ao longo desse tempo, e ele descreve o que é o amor. O que é o amor de verdade? O amor de verdade é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca morre. Esse amor, podemos manter o amor de Cristo no coração, ele nunca morre. E o que então nós temos que para chegar nesse ponto? Quem fala? Tem gente que fala em línguas, eu não entendo de jeito nenhum, nunca digo amém. Eu não sei o que a pessoa está falando. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, agora, pois, permanecem 3 coisas que ficam. São só 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Estas 3, mas ele diz, o maior delas é o amor. Isso nos leva a repensar que tipo de amor nós estamos dando às pessoas que nos conhecem, que nós conhecemos e com quem convivemos. Que tipo de amor estamos dando aos necessitados, aqueles que estão passando por dificuldades, que são oportunidades que Deus nos dá para a gente demonstrar amor. E ele acrescenta mais ainda: amai os que vos perseguem e amai os vossos, orai pelos vossos inimigos. Temos inimigos? Claro que temos. Ninguém vive nessa vida sem que alguém não goste do seu topete ou da sua cara. Ou não gosta, às vezes, do nariz da pessoa. Não, sei lá, não. Isso eu entendo. Olha, mas é tão bom a gente tratar com amor, mesmo os que não nos tratam com amor, porque cada um de nós vai colher o que nós semeamos. Mas o amor de Deus no nosso coração é a melhor colheita. E aí nós vamos voltar para a parábola da videira verdadeira. A videira verdadeira ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Que é o texto que ele começou as orientações aos discípulos. João, capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Vou encerrar, mas eu fazia, quando eu era mais jovem, eu gostava de fazer enxerto em rosas.
tinha aquelas rosas de várias cores, e as cores às vezes eram vermelhas, né? Então eu pegava o galinho da rosa, aquele galinho, cortava ele, ajustava direitinho aquele lugar onde passava a seiva, juntava e cortava, raspava a rosa, o galho da rosa, botava ele ali e passava um plástico juntando os dois. Juntando os dois. E várias vezes a Anaí se lembra que elas deram flores diferentes. Deram flores de cor diferente. Então, mas a flor de cor diferente, a cor era do galho que foi plantado, que foi implantado, não é? A cor. Mas a seiva que alimentava esse galho, que fazia que ele produzisse uma flor diferente, a seiva é da raiz que vinha. Então, quando nós somos implantados em Cristo, em amor, nós vamos fazer aquilo que Deus nos deu, as características pessoais que nós temos. Ele vai dar. Vamos florescer de acordo com o que cada um de nós somos. Mas a energia, a fonte de vida, está na raiz, no galho principal. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Então, que a nossa oração hoje deve ser, hoje e sempre: eu sou a videira, meu pai é todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todos que dá, ele poda. De vez em quando nós recebemos uma podada na vida. Mas se estamos ligados na videira, essa poda, ao invés de produzir mal, vai produzir o bem. Vai levar flores, vai levar frutos para as pessoas. Então, ele diz: para que deis mais frutos ainda, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Então, a única forma que tem é essa. Vamos, então, produzir o amor de Deus onde quer que a gente esteja. Não tem limites para isso. Não tem. E ele vai colocar no nosso caminho pessoas que vão ser abençoadas por nós e vão nos abençoar. Amém? Amém. A minha esposa já disse ali que o tempo acabou. Está bem enxertada. Está ligado. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu imenso amor conosco, nos dando Jesus Cristo para ser a nossa árvore da vida. Que nós estejamos sempre juntos dele, recebendo, Deus, o seu amor, a sua graça, misericórdia, poder para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Cuida de nós, ó Deus, cuida de cada um aqui e traz alegria completa que vem do Espírito Santo no coração de cada um, para que possa dar gratidão por esse dia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.